Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente começa mais um programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Bom estar com você, começando aí mais uma semana aqui pelo canal 22, né, do Opinião. E a gente vai hoje começar de forma muito especial, porque falando daquelas regras que a gente precisa saber por se tratar de um ano eleitoral. Está a postos com a gente aqui, a gente vai conversar com o doutor Bruno, juiz de direito, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Tem muitas regras aí e tem a questão dos títulos, tem do alistamento aí dos jovens, tem muito assunto importante aqui para abordarmos com o nosso entrevistado nesta noite. E você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre toda essa situação, não é, de ano eleitoral, do seu título de eleitor, por exemplo, urnas eletrônicas, você confia nas urnas eletrônicas? O Tribunal Superior Eleitoral diz que sim, são confiáveis. Enfim, tudo isso e muito mais aqui com o Dr. Bruno, que está a postos com a gente nesta noite. Eu vou só dizer o seguinte, eu não falei, mas eu vou falar o nome completo, é Bruno de Oliveira Marques, ok? Lorenberg, Lorenberg completo, Lorenberg Alves. Tem mais nome, né? Não é só Alves não, né? Só isso. Só? Ainda tá muito. O meu é mais comprido do que, ó, Paulo Francisco Alves, também tem Alves, viu? Só você não. Paulo Francisco Alves Coelho, aí tem um Coelho que é mais rápido. Boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha a Opinião sempre também pela internet, muito obrigado pelo carinho da companhia, da audiência, sempre há 2 anos praticamente aqui, toda noite com um programa ao vivo para você. Doutor Bruno, muito obrigado por ter vindo, viu, por ter aceito o nosso convite. A gente gosta muito de receber aqui os representantes do Tribunal Regional Eleitoral, como o senhor, por exemplo, porque aqui a gente tem a informação diretamente da fonte. Eu vou abordar para começar, ao cumprimentá-lo, não é, sobre a questão dos títulos eleitorais, prazos, quem perdeu tem como correr atrás, quem não tem vai ter que pagar multa, quais são as consequências. Queria que você fizesse uma geralzona nesse começo de programa. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, Lorenberg. A Justiça Eleitoral agradece ao convite para estar nesse conceituado programa, que eu, confesso, sou um telespectador assíduo. Obrigado. Nós temos a legislação eleitoral brasileira, ela coloca um prazo limite para que o cadastro eleitoral ele se feche, que é a relação daquelas pessoas que vão votar, por cidade que vão votar, por escola que vão votar. Então a Justiça Eleitoral precisa de um prazo para que esse cadastro, denominado cadastro eleitoral, se feche. O prazo para as eleições de 22 são 4 de maio. Então, no dia 4 de maio, o cadastro eleitoral se fecha e o eleitor, portanto, ele deve primeiro verificar se ele está com a sua situação eleitoral em dia. Como que verifica isso? Tudo bem. Ele tem a opção que é mais recomendada pelo Tribunal Regional Eleitoral, não que as outras não sejam recomendadas, é que o cidadão ele entre no site tre-mt.jus.br. Na página inicial vai estar lá um link, atendimento ao cidadão, tre-mt.jus.br. O cidadão também pode baixar o aplicativo denominado e-título. O aplicativo denominado e-título que ele baixa tanto para o Android quanto para o iOS. Nesse aplicativo e-título, ele pode, assim como na internet, ele pode verificar a sua situação eleitoral, ele pode fazer o seu primeiro alistamento eleitoral, ele pode fazer transferência eleitoral, ele pode regularizar a sua situação, ele pode pagar multa, ele pode se inscrever como mesário. Pagar multa também? Pode pagar multa também. Ele pode pegar certidão de quitação eleitoral, porque muitas vezes você precisa de uma certidão para tomar posse em um cargo público, ingressar em uma universidade. Então, todos esses serviços estão disponíveis nesse aplicativo e-título.
E aqueles eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico, no estado de Mato Grosso nós temos 2.200.000 eleitores. 1.800.000 eleitores, ou seja, a grande maioria já fez o recadastramento biométrico. Essas pessoas podem, inclusive, usar esse aplicativo e-título como documento oficial para a sua votação no dia das eleições. E ele pode também comparecer ao cartório eleitoral de uma das 57 zonas eleitorais que nós temos no estado de Mato Grosso, das 7h30 à 1h30 da tarde, para fazer esta regularização do seu título eleitoral. A Justiça Eleitoral também, a propósito, Paulo, está com um ônibus fazendo um atendimento itinerante à população. Esta semana nós estamos no bairro Jardim Glória, em Varja Grande. Nós ficaremos lá até a próxima terça-feira. De lá, o ônibus da Justiça Eleitoral, o atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. A partir de terça-feira, o ônibus da Justiça Eleitoral estará se deslocando para a comunidade Mata Cavalo. E a partir, fica da Mata Cavalo de terça a sexta, e a partir de então, nós seguiremos com outros bairros na capital que serão devidamente informados. Esses ônibus, eles podem atender até 300 eleitores por dia. Então, em resumo, o cidadão pode fazer a regularização tanto pelo site da Justiça Eleitoral, Pelo aplicativo e pelo ônibus, e no ônibus. No ônibus e também nos cartórios eleitorais. Ah, que ótimo. Nos cartórios eleitorais que funcionam nas 57 zonas eleitorais do estado, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Qualquer dúvida que o cidadão tiver, ligue para a ouvidoria que nós estaremos lá pronto para atendê-lo. 0800 641 8191. 0800 641 8191. Apenas esse ano nós já recebemos 15 mil, nós já fizemos 15 mil atendimentos por intermédio da nossa ouvidoria. 0800 641 8191, para que você também possa obter maiores informações. Ah, eu vi lá um juiz, no Opinião, conversando com Paulo Coelho e com Lorenberg, falando aí das formas, opções que a pessoa tem para se regularizar. Mesmo assim, eu não vou me regularizar. Que consequências eu sofro? Só antes de passar para o Lorenberg, eu queria que você me desse essa resposta aí. Estou me colocando na terceira pessoa, mas assim, aliás, puxando para a primeira pessoa, mas alguém pode estar perguntando isso. Que consequências, se ela não se regularizar porque está descrente com política enfim, quais são os problemas que ela pode ter? O voto no Brasil é obrigatório. Por essa razão, o eleitor ele deve comparecer às urnas e, se ele não fizer, ele fica com a situação eleitoral irregular e, em razão disso, ele pode, dentre outras coisas, ter o CPF suspenso. Nós sabemos que o CPF suspenso causa diversas dificuldades e aborrecimentos ao eleitor. Sim. Além disso, ele não pode, se ele passar em uma universidade pública, ele não pode tomar posse, ele não pode tomar posse também em um concurso público. Então, existem essas consequências legais para aquele servidor, para aquele cidadão que não votar nas 3 últimas eleições. Registrando que cada turno, Paulo, conta como uma eleição. Então, se o cidadão não votou na última, já são 2 eleições que contam, 2 turnos, tá bom? Então, se não votar nas 3 últimas, sendo que cada turno conta uma eleição, ele pode sofrer essas consequências. Mas é possível regularizar, paga uma multa, a multa é uma multa baixa, e pode regularizar, inclusive, pelo aplicativo e não ter nenhum problema nesse sentido. Professor Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, o nosso programa ganha, e ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a presença do senhor, porque tem muitas e muitas dúvidas. Mas eu vou sair um pouquinho fora, embora eu possa voltar ao primeiro tema provocado pelo Paulo, porque ele é muito importante, mas muito importante, porque eu gostaria muito de um comentário do senhor. É um trecho da fala do desembargador Carlos Alberto, melhor dizendo, Carlos Alberto, do dia 23 de abril do ano que passou, quando ele tomou posse no TRE. E eu destaquei um trecho desta fala, e eu vou ler, e eu gostaria muito do comentário do senhor. Entre aspas, a Justiça Eleitoral vem aperfeiçoando os seus sistemas, sempre com o objetivo de garantir aos cidadãos condições para o exercício pleno do direito de expressar livremente sua vontade política, por meio do voto. O futuro visa
somente o avanço, a modernidade, a utilização da tecnologia. Vamos fazer a nossa parte. E o eleitor tem direito de buscar a verdade sobre os candidatos e votar de forma consciente e responsável, ciente que suas escolhas implicarão, se não na nossa vida, nas de nossos filhos e netos e nas futuras gerações. Vamos tolher, vedar e punir a desinformação das notícias falsas. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, em especial a última frase, por isso que eu fiz uma entonação diferente. Obrigado, Lorenberg. A administração que está no comando do Tribunal Regional Eleitoral, você bem lembrou, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a partir de abril de 21, ladeado pela desembargadora Nilza Poças de Carvalho, desembargador Carlos Alberto presidente, a desembargadora Nilza vice-presidente e corregedora. Eu ainda perguntei a ele, eu aqui representando a Justiça Eleitoral, ele como presidente, eu perguntei hoje à tarde qual que é a mensagem que o senhor gostaria de passar como presidente desta corte. Ele disse, Bruno, diga à população que a Justiça Eleitoral está de portas abertas para atendê-los e que está de portas abertas também para ouvi-los e tirar as suas dúvidas. E como eu apontei aqui no início desse programa, a Justiça Eleitoral está de portas abertas, presencialmente, por intermédio da internet, por intermédio de aplicativo, por intermédio de ônibus que começou a atender nos bairros. E nós vamos também, por iniciativa do desembargador Carlos Alberto Lorenberg, a partir de maio, nós vamos percorrer as principais cidades do estado de Mato Grosso. Não apenas para conversar com juízes, com os chefes dos cartórios eleitorais, com os servidores, que é importante para a preparação das eleições, mas o objetivo é fazer audiências públicas e ouvir a população. Além de ouvir a população, nós vamos levar técnicos do Tribunal Regional Eleitoral para tirar todas essas dúvidas, principalmente e especificamente no que diz respeito à segurança das urnas, que é um tema muito sensível, né? E é uma preocupação do desembargador Carlos Alberto. E a Justiça Eleitoral, portanto, sob a sua administração, está de portas abertas para ouvir a população e para tirar todas as dúvidas. A Justiça Eleitoral entende que o senso crítico ele é inerente à democracia. Se nós não tivéssemos em um Estado democrático, o senso crítico ele não seria tolerado, mas ele é tolerado. A população tem o direito de ter as suas dúvidas, de fazer as suas críticas, de pedir o aprimoramento do processo eleitoral no Brasil. A Justiça Eleitoral não tem qualquer dificuldade em relação a isso. A Justiça Eleitoral, inclusive, entende que o que o Congresso Nacional decidir em relação às urnas eletrônicas, a Justiça Eleitoral está aqui para cumprir. O papel da Justiça Eleitoral é garantir a transparência, a legitimidade, a isonomia entre os candidatos, que um candidato não se sobressaia em relação ao outro, ou porque tem poder econômico, ou porque tem poder sobre meios de comunicação social, enfim, o papel da Justiça Eleitoral é trazer esse equilíbrio para quê? Para que a população possa decidir de forma tranquila. Então, a Justiça Eleitoral, está à disposição, de forma transparente, para responder quaisquer indagações, quaisquer dúvidas dos eleitores, e entende, portanto, que a Justiça Eleitoral deve ouvir e dialogar com a população, e estando, em substância, de portas abertas para a melhoria e para o aperfeiçoamento do sistema. Agora, um ponto é importante que se diga, como eu ressaltei. A Justiça Eleitoral não tem nenhuma dificuldade de adotar qualquer outro sistema, de aperfeiçoar o sistema, melhor dizendo, mas é um campo que compete ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, neste ano de 2021, não aprovou a proposta de emenda constitucional que possibilitava que foi uma discussão política, não foi aprovado, que o voto também fosse impresso. O que nós podemos, a partir de então, falar para a população é que podem confiar na Justiça Eleitoral, porque o voto que ela depositar nas urnas, ele será computado para o seu candidato. Nós temos mais de 30 barreiras para que a urna possa ser violada. Barreiras como assim? Que tipo de barreira, por exemplo? Queria que você desse mais, exemplificasse isso. Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, não é? Não é conectado à internet? Não é conectado à internet, mas aí tem um transporte,
Aí você falou de barreiras, eu queria saber, cita algumas, por exemplo, não vai citar as 30, obviamente, mas por exemplo. Por exemplo, nós temos, todos nós conhecemos, nós temos o boletim de urna, que é impresso ao final da eleição. O eleitor também ele tem coleta biométrica. Então, há uma coleta do indivíduo biometricamente, está suspensa a partir de 20, né, Paulo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por conta da pandemia, mas veja que a partir, nós já temos em Mato Grosso 1.800.000, um trabalho da Justiça Eleitoral, pessoas cadastradas biometricamente. O indivíduo também assina no local de votação. Lembrem os senhores, o senhor dá o documento, tem o cadastro biométrico e assina. Ao início, antes de iniciar as votações, nós temos a zerésima. O que é a zerésima? Uma impressão. Então tem impressão, a urna eletrônica tem impressão. Nós imprimimos no início da votação uma folha indicando que chama zerésima. É um nome complicado, mas quer dizer que não há nenhum voto ali. Ao final da votação, nós imprimimos o boletim de urna, são 5 boletins de urna, um para cada representante de partido que está ali, e um é obrigatoriamente fixado na porta da escola. Então, primeiro ponto, vai ter que bater o que está computado na urna com o que está no cadastro, no número de pessoas que assinaram o registro. Até aí, até esse ponto, nós não temos nenhum contato com a internet, seja Wi-Fi, Bluetooth, cabo. A urna até esse ponto, até a impressão do boletim de urna, não tem nenhum contato com o meio externo. O cidadão pode, inclusive pode baixar, chama boletim na mão. Boletim na mão. Ele pode baixar esse aplicativo, boletim na mão. E a urna, o boletim de urna tem um QR Code. Ele pode inclusive ir com esse aplicativo contando os votos de sessão por sessão. É por isso que em pequenas cidades o eleitor sabe primeiramente, antes da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições, porque ele averigou lá e verificou que não... e já computou o voto mais rápido, antes né? mesmo da Justiça Eleitoral. Olha, você ia complementar? Eu gostaria, me perdoe, mas vou insistir na última frase que o desembargador Carlos Alberto fez referência. A Justiça Eleitoral vamos tolher, vedar e punir a desinformação das notícias falsas. A Justiça Eleitoral está preparada para isso? Obrigado pela pergunta. Desculpe se eu não me fiz claro. É que eu interrompi, por isso que eu A desinformação é algo que não é fácil de ser combatida. Primeiramente, em primeiro lugar, porque nós temos uma colisão de princípios entre o direito fundamental à informação, a liberdade de expressão e a informação, e por outro lado, há uma vedação a esse direito individual de liberdade de expressão, que pode ser restringido, melhor dizendo, quando algumas circunstâncias a permitem. Só que não é algo que seja simples de se averiguar e muito menos simples de se comprovar judicialmente. A Justiça Eleitoral está atenta. Mas ela não quer, a Justiça Eleitoral, o desembargador, a Justiça Eleitoral e o desembargador somos firmes nesse sentido de que não deve ser tolerada desinformações, mas isso não pode ser visto como algo que impõe a qualquer censura ao eleitor cidadão. A Justiça Eleitoral não é órgão censor do cidadão e muito menos da sua liberdade de expressão. O que a Justiça Eleitoral se preocupa, e nós temos alguns casos que já ficaram conhecidos no Brasil, é quando, por exemplo, do deputado federal Francisquini, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é quando se utiliza de instrumentos e de meios de comunicação para, de forma dolosa, divulgar fatos que se sabem comprovadamente verídicos e que esses fatos são divulgados com o intuito de tumultuar o processo eleitoral. Por exemplo, esse então deputado era um delegado de polícia e ele, no dia da eleição, ele fez uma live transmitindo informações que ele, como alguém que é formado na área jurídica, tinha prévio conhecimento de que não eram verdadeiras. Isso causou efetivamente um grande transtorno no dia da eleição, até porque não podia nem estar fazendo live como candidato no dia das eleições. Então, havendo demonstração de circunstâncias tais que possam afetar o pleito, a Justiça Eleitoral, já neste precedente, já indicou que é possível, sim, haver a cassação do mandato. E a Justiça Eleitoral estará, evidentemente, atenta, mas sem se descurar, sem
melhor dizendo, para ser mais claro, sem desconhecer que um princípio fundamental do nosso Estado Democrático de Direito se chama liberdade de expressão e o eleitor não pode ser tolhido nesse ponto. Cláusula pétrea. O programa Opinião está entrevistando o doutor Bruno de Oliveira Marques, aqui, juiz que é auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Eu estou gostando desse papo porque tem muita coisa, muita informação, a gente vai estar absorvendo e tem muita coisa vindo por aí porque a gente vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial. A gente volta já já, um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião ao vivo nesta segunda-feira, falando de eleições 2022, mais exatamente sobre as regras, não é? Sobre tudo aquilo que antecede, que faz parte do preparatório. Você sabe que as regras e leis precisam ser seguidas. E está conosco aqui o juiz auxiliar da presidência do TRE Mato Grosso, doutor Bruno de Oliveira Marques. Olha, a gente costuma passar aqui todas as noites as informações do Gazeta Digital. Hoje o que aconteceu aí? Eu estou ao vivo, não estou? Apareceu aí. Me fala aqui no ponto, por favor, Caroline. Oi, tudo bem? Apertaram lá, apareceu a logomarca ali do Opinião. A gente sempre passa aqui as informações do Gazeta Digital. Hoje a gente não tem aqui na tela, mas você pode clicar aí para se manter bem informado, www.gazetadigital.com.br. Eu fico aqui na entrevista, quando o Lorenberg, prestando atenção no entrevistado, nas perguntas e tudo mais, no tempo e tudo mais, e de vez em quando dou uma olhadinha aqui no celular para ver o que tem. Olha, por exemplo, tá vendo aqui, Lorenberg, olha. Tem informação de política, né, já que é o ano eleitoral. Essa situação aqui, ó, reunião lá no Paiaguás tenta conter crise de aliados de Mauro. O Alan Mesquita que fez, não, foi o Luiz Vinícius que fez essa. Buscando resolver o impasse em relação ao nome que irá apoiar na disputa ao Senado Federal, o governador Mauro Mendes, que é no União Brasil, né, convocou uma reunião com um grupo do deputado Neri Geller, do Progressistas, do PP. Ainda para essa reunião, deve estar acontecendo agora no final do dia, né? O encontro é organizado pelo Mauro Carvalho, que é chefe da Casa Civil. Parece que tem uma crise nesse sentido aí, porque tem a situação do Wellington Fagundes, o Lorenberg, que também pleiteia o apoio do Mauro Mendes, já que o Wellington não quer saber de disputar o governo, tal como teria sugerido o Bolsonaro, que é do partido dele. Você acha que tem solução pacífica nessa conversa toda aí? Porque não tem vaga para dois, alguém vai ter que passinho para trás. Paulo e amigo telespectador, duas pequenas observações para o amigo entender melhor. Essa briga, esse conflito interno dentro da União é antiga. Vem lá desde o DEM, quando se pensava em construir chapas para a proporcional. Chapas tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal. E ela se estendeu um pouco mais na formação da chapa do governador à reeleição. E ela ficou um pouco mais complicada com a visita do governador do estado, lá a Brasília, quando ele conversou em dois momentos diferentes com o presidente do PL. E naquela conversa, naquela negociação, o governador nega essa proposta, mas foi ventilada pela imprensa geral que o governador teria feito uma proposta, Paulo, uma proposta para o presidente do PL, para que o PL e o presidente da República não tivessem nenhum candidato a governador do estado. De lambuja, o governador abriria a brecha na sua chapa para a vaga do Wellington Fagundes. Há como certo, e aí a segunda observação, há como certo por parte de muitas pessoas, e aí a provocação, o descontentamento por uma parte da União Brasil, que a chapa já está praticamente pronta, de acordo nos bastidores com algumas pessoas. Repito aqui, o governador não falou isso em nenhum momento.
o governador Mauro Mendes, candidato à reeleição, vice o Pivetta, senador o Wellington Fagundes e a primeira suplência já é o Mauro de Carvalho. Fica vagando aí apenas a segunda suplência. Portanto, a chapa já está praticamente pronta, de acordo com algumas pessoas nos bastidores. O candidato ao Senado seria o Neri? Não. O governador Mauro Mendes, vice Pivetta, senador candidato Wellington Fagundes. O Wellington que seria o candidato? O Wellington Fagundes e a primeira suplência do Mauro Carvalho. O Mauro Carvalho. Aí que está a questão. E o Neri... Por isso que o Neri Gelli, há 3 domingos anteriores, no jornal A Gazeta, o Neri Gelli teria dito que seria candidato, ainda que não tivesse o apoio do governador do estado. E agora, muito recentemente, o próprio Blairo Maggi, ex-governador Blairo Maggi, chegou a dizer que se o governador apoiar ou não, o Neri Gelli será candidato ao Senado. Mas tem um problema que pode complicar tudo o meio de campo aí. Esse problema vem da Nacional. Hoje foi quase definido, quase fechando toda a situação, que União Brasil, o MDB e o PSDB poderão ter um único candidato à presidência da República. Vou repetir: União Brasil, PSDB e o MDB poderão ter um único candidato à presidência da República. Isso significa dizer que vai impedir aquela proposta inicial que eu acabei de dizer, que o governador teria feito ao PL. Eu não acredito nem que o Mauro tenha feito esse pedido, não, mas é porque tudo que a gente sabe é bastidor, né? Tudo que a gente sabe, essa informação de bastidor, ninguém disse, o governador não confirma isso, já foi até perguntado isso para ele. Então, essas informações aí, você se... Aliás, está um prato cheio, a política está aí nos bastidores bombando, né? Então, se informe aí no www.gazetadigital.com.br, que tem essa informação aí do Neri, que está em polvorosa por conta do... O Mauro deve apoiar, então... Diz que tem um aqui também, que o União Brasil não existe em Mato Grosso, nem CNPJ. União Brasil não existe em Mato Grosso, nem CNPJ tem, diz Dilmar Dal Bosco. Outra situação também. Ele é outro descontente, viu? É um dos descontentes. Aliás, nessa noite, pelo menos o Botelho me falou, né, que estaria acontecendo uma importante reunião para lavar roupa suja. Não, o Botelho não falou isso não, mas é a interpretação minha, né, livre interpretação minha. Lavar roupa suja. E o Dilmar é um dos que está, pensa num cara bravo, por conta dessa situação toda, dessa desorganização aparente aí no União Brasil. Pois bem, vamos falar aqui mais com o nosso entrevistado desta noite, que é o doutor Bruno de Oliveira Marques, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, tem uma campanha, rapaz, aí nacional, inclusive, que visa atrair, puxar o jovem eleitor para participar do pleito, fazer o alistamento e tudo mais. Eu falei, a gente abordou no bloco anterior, e eu até citei, será que ele não está descontente com política, desmotivado e tal? Como que o senhor, enquanto juiz, enquanto membro do TRE, pode conversar com o nosso jovem telespectador para convencê-lo de que ele deve fazê-lo participar desse ato democrático? O voto é facultativo dos 16 até dos 16 aos 17 anos, o voto é facultativo no Brasil. O jovem que tem 15 anos, Lindenberg, e que vai fazer 16 anos até 2 de outubro, então se ele tem 15, vai fazer 16 até 2 de outubro, ele pode tirar o seu título até dia 4 de maio. E o jovem que tem facilidade com internet, né, Paulo? Ele pode fazer isso diretamente pelo celular. Ele manda a cópia do seu comprovante de endereço e um documento. É oficial, apenas isso. Ele já tira o seu título de eleitor. Uma observação importante é que nós tivemos 15 anos, que fizer 16 até 2 de outubro, ele pode então tirar o seu primeiro título até 4 de maio. Uma observação importante é que nós tivemos no estado de Mato Grosso, nos últimos 10 anos, uma forte queda da participação dos jovens no processo eleitoral. Os números do TRE indicam que em 2002 nós tínhamos 30 mil jovens alistados entre 16 e 17 anos.
E agora, em 22, esse número baixou para 10 mil. Então, de 30 para 10 mil. No âmbito nacional, a queda é mais ou menos correspondente, um terço. Nós tínhamos 3 milhões e nós temos menos de 800 mil atualmente em nível nacional. Os jovens de 18 a 20 também houve uma queda. Nós tínhamos quase 140 mil votantes entre 18 e 20 em 2002 e hoje nós temos menos de 100 mil votantes de 18 a 20. O Tribunal Regional Eleitoral ele tem programas que visam, que buscam incentivar o jovem a iniciar a sua vida cívica no âmbito eleitoral, tirando o seu primeiro título de eleitor. Um desses programas é denominado Voto Consciente. Ele existe há mais de 10 anos, o Tribunal Regional Eleitoral vai até as escolas, existem palestras de conscientização, há uma eleição simulada nas escolas, nós levamos as urnas eletrônicas. Além disso, os alunos são convidados e vão até o Tribunal Regional Eleitoral para conhecer o Tribunal Regional Eleitoral, visitam o Espaço Memória, eles têm conhecimento sobre a história da urna, a história da Justiça Eleitoral. Nós temos, além disso, a Semana do Jovem Eleitor. Na semana passada, nós estivemos em uma escola aqui em Cuiabá. Mais de 200 alunos participaram desta ação. Muitos deles fizeram o cadastramento e nós tivemos o seu primeiro cadastramento e nós tivemos também no ano de dezembro de 21 outra ação da Semana do Jovem, que foram divulgados diversos vídeos e campanhas e ações visando incentivar esse jovem a participar da vida pública. O que a Justiça Eleitoral tem a dizer é que é importante que o jovem desperte esse desejo para que ele participe da vida política da sua comunidade, para que ele possa se organizar. Se ele tiver um grupo de jovens, ele pode votar em determinado candidato que defende as suas ideias. Ele deve pesquisar alguém que está de acordo com aquilo que ele entende que é correto, assim, né? E a partir de então ele pode cobrar para que algumas transformações sejam feitas. É assim que funciona. Democracia é isso, bonita, saudável por conta disso. Lorenberg. Juiz, eu vou fazer um pedido mesmo, até para ajudar o nosso amigo telespectador, que o senhor pudesse falar rapidamente o que é propaganda partidária de propaganda eleitoral. A grande parte do nosso telespectador não sabe diferenciar. Ele pode estar acompanhando uma propaganda eleitoral, partidária, imaginando que aquela propaganda partidária seja eleitoral. E eu gostaria muito que o senhor fizesse esta diferença para que o nosso telespectador pudesse entender um pouco melhor. Por exemplo, eu vi o Lula no horário nobre falando lá com o povo brasileiro, em horário obrigatório, em tópicos, pílulas, né, de 30 segundos, acho. Aquilo lá é propaganda partidária. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a interpretação que possa ser eleitoral. Aí eu vou só para incrementar o que o Lorenberg perguntou. Muito bem. A propaganda partidária, como o próprio nome diz, ela tem por objetivo divulgar as diretrizes partidárias. Afinal de contas, o partido vai passar para a população o que ele pensa, para que ele veio, quais são seus programas, projetos e ações. Então, a propaganda partidária visa divulgar as ações do partido, inclusive para que ele possa obter o maior número de filiados, né? Convocar as pessoas para que aquelas que se identifiquem com aqueles projetos, eles possam ingressar nas fileiras partidárias. A propaganda partidária foi extinta em 2017, nós vamos lembrar. Por quê? Porque foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que as campanhas, a partir de então, o financiamento passou a ser 100% público, houve a necessidade de um aporte de recursos e o Congresso Nacional, naquela oportunidade, achou por bem suspender, extinguir a propaganda partidária, porque ela tem um custo. Ela fala propaganda política partidária gratuita, mas não é gratuita porque a União Federal depois vai repassar às emissoras, por intermédio de benefícios, compensações fiscais, aquele tempo que foi veiculado. No entanto, na reforma de 21, essa propaganda partidária ela retornou. O Congresso decidiu restabelecer essa propaganda partidária. A propaganda partidária, então, ela tem esse objetivo do partido divulgar as suas ações.
ela pode ser vinculada no primeiro semestre dos anos eleitorais. Por quê? Porque no segundo semestre nós temos a propaganda eleitoral. No ano que não é eleitoral, ela pode ser divulgada no primeiro e no segundo semestre, das 7h30 às 10h30 da noite, 5 minutos para cada partido que tem a representação no Congresso Nacional. Então ele divide em blocos de 1 minuto, de 30 segundos, e faz essa divulgação. A propaganda eleitoral, como o próprio nome diz respeito à divulgação do candidato, de suas propostas. Aí ele já está pedindo voto para o eleitor. Não tem nada a ver com partido político. Ele, representado por partido, vai pedir lá na propaganda gratuita na televisão e também nas ruas, ele vai pedir voto ao eleitor. Só que a propaganda eleitoral gratuita, ela pode ser veiculada só depois do registro das candidaturas, Paulo. Porque antes do registro nós não temos candidato, não é isso? A escolha dos candidatos ela será feita em julho, o registro será feito em agosto, e a partir do dia 16 de agosto, pelo calendário eleitoral que já está aprovado, se inicia a propaganda, então, eleitoral gratuita. Entendi. Tá aí, tá explicado então, né? Bom, olha só, tem que ir para o intervalo comercial mais uma vez, mas é rapidão. Fica aí que a gente volta já já com mais informações sobre esse processo eleitoral de 2022 aqui com o nosso entrevistado, o Dr. Bruno de Oliveira Marques. É um instante só. Bruno de Oliveira Marques, que é juiz de direito, auxiliar da presidência do TRE Mato Grosso. Doutor, falávamos aqui no intervalo sobre o pessoal que vai votar, que pretende votar, mas que não está presente, né, naquela sua zona eleitoral, enfim. O voto em trânsito e o voto de quem não esteja aqui no Brasil, por exemplo, quem está no exterior, como é que funciona? Muito bem. O voto em trânsito ainda não abriu. Primeiro, o eleitor, obviamente, vai ter que estar com o cadastro eleitoral em dia. Ele estando com o cadastro eleitoral em dia, ele vai regularizar até 4 de maio, como nós dissemos. Ele vai ter o prazo de 18 de julho a 18 de agosto para solicitar pela internet o seu voto em trânsito. Até o dia 17, a Justiça Eleitoral de julho, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar em todo o Brasil as cidades que vão estar recebendo esse voto em trânsito. Então, o indivíduo ele vai na internet e diz, olha, eu vou estar lá em Fortaleza no dia da eleição, eu quero me cadastrar para mim votar neste local. Então, isso se chama voto em trânsito. A única observação é que a cidade apta a receber este eleitor é a cidade que tem mais de 100 mil eleitores. Então, são cidades grandes, com mais de 100 mil eleitores, que vão estar preparadas para receber esse eleitor. Ah, doutor, mas a cidade que eu tenho título só tem 5 mil eleitores, eu vou poder votar em trânsito? Vai, desde que o senhor esteja em uma cidade que tem mais de 100 mil eleitores. Além disso, quem tiver alguma deficiência, dificuldade de mobilidade, forças de segurança que vão estar trabalhando no dia das eleições. Forças de segurança, nós tivemos na eleição de 20, mais de 5 mil homens das forças de segurança que trabalharam nas eleições. Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Exército, Polícia Rodoviária Federal. Então, eles podem fazer essa solicitação de 18 de agosto, de 18 de julho a 18 de agosto. Quem estiver morando no exterior tem que pedir até 4 de maio, pedir a transferência do seu domicílio eleitoral. 4 de maio. Até 4 de maio. Aí é quem está morando no exterior. Nós temos uma zona eleitoral do exterior, que ela fica em Brasília. Essa zona eleitoral que é responsável. Então, o indivíduo ele vai pedir uma transferência como se ele tivesse mudado de onde ele mora para uma outra cidade dentro do Brasil. Mas em vez dele ir no cartório da cidade que ele tá morando, ele vai nesse cartório específico que é para residentes no exterior. Como que ele faz isso? Obviamente que ele não vai se deslocar até lá se ele está no exterior. Ele entra no aplicativo da Justiça Eleitoral e aí ele faz a transferência do seu domicílio eleitoral para que ele possa votar na cidade em que ele está, no consulado, nas eleições nas eleições de outubro, 2 de outubro. Ele vai poder votar no exterior apenas para presidente da República. Ok. Professor. Juiz, o senhor é coordenador do Gabinete de Gestão Integrada das Eleições de 2022. Qual é o papel, qual a importância desse gabinete, qual é o auxílio, a ajuda desse gabinete para o conjunto da sociedade? O Estado de Mato Grosso tem dimensões continentais, então é um desafio, sempre foi um desafio para a Justiça Eleitoral, realizar as eleições no âmbito do Estado de Mato Grosso. Para se ter uma ideia, nós temos então mais de 2.239.000 eleitores.
nós temos mais de 6 mil sessões eleitorais distribuídas em aproximadamente 1.500 locais de votação. Desses, mais de 100 são locais de dificílimo acesso, em que a transmissão dos dados é feito via satélite. Nós temos 50 aldeias indígenas em que há o processo de votação, distribuído em 63 sessões eleitorais. Nós temos 44 mil colaboradores que atuam com a Justiça Eleitoral para que as eleições se realizem ao final, no mês de outubro. Nós temos, como eu já afirmei, mais de 5 mil homens das forças de segurança envolvidas, mais de 1.000 viaturas. Enfim, é um conjunto de ações que devem ser coordenadas no que diz respeito ao Gabinete de Gestão Integrada, para que essas urnas sejam transportadas com segurança, para que as tropas estejam em cada local de votação, para que nós não tenhamos nenhum tipo de incidente nas aldeias indígenas. Então nós temos nesse gabinete FUNAI, para que nós não tenhamos nenhum problema no que diz respeito à falta de energia. Enfim, é um gabinete, como o próprio nome diz, de gestão integrada, em que tem assento secretário de Segurança Pública, superintendente da Polícia Federal, representante do Exército, representante da Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, guardas municipais, FUNAI, enfim, todos os atores necessários para que as eleições sejam desenvolvidas com a segurança que o nosso eleitor merece. A propósito, Lorenberg e Paulo, eu falei apenas do boletim de urna que trata da segurança das urnas, mas eu gostaria de falar de pelo menos um mais. Nós temos a votação paralela também, no dia das eleições. Em todos os municípios, nós destacamos aleatoriamente algumas urnas, e essas urnas, nós fazemos uma votação paralela, que ela é filmada, servidores da Justiça Eleitoral digitam o nome dos candidatos, e ao final do dia, há a impressão do boletim de primeiro a 0º, depois a impressão do boletim de urna, para que nós possamos aferir se o que foi digitado corresponde ao que estava lá na urna. Inclusive, nas eleições suplementares para prefeituras municipais, nós tivemos no ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral utilizou pela primeira vez, para eleições suplementares, essas eleições paralelas. Ok, eu estou tomando uma aguinha aqui porque esse ar aqui, esse ar aqui na cabeça da gente aqui é uma judiação também, né? Mas se eu vou reclamar, eles tiram o ar daqui, aí depois fica feio, a gente vai ficar suando que nem pai de santo aqui. Doutor, o senhor é um dos juízes da propaganda eleitoral, né? Da parte administrativa pelo menos. E aí eu queria que o senhor dissesse o seguinte, como fazer para monitorar, para evitar, por exemplo, a propaganda extemporânea? Porque a gente, por exemplo, aqui a gente tem entrevista, é jornalismo, né? Amanhã vai vir aqui um deputado federal, candidato à reeleição, vem outros tantos aqui, candidato à reeleição. Só que aí tem a parte, fora essa questão de entrevista, que uns acabam excedendo e tal. Como monitorar isso e como é que vão funcionar essas regras aí? Como é que está estruturado o TRE para coibir esse tipo de abuso? Como foi ressaltado, Paulo, a Justiça Eleitoral tem uma grande preocupação, a primeira, que é garantir a liberdade de expressão e o direito do cidadão bem escolher os seus representantes. Então, a lei eleitoral possibilita que os pré-candidatos, que eles... Até ela foi mais rígida há algum tempo, se verificou que foi um erro essa rigidez, porque vocês vão se recordar que o pré-candidato não podia dar uma entrevista falando das suas plataformas de governo, digamos assim, que ele já era passível de tomar uma multa. Mas isso não é possível que isso ocorra em um país democrático. O jornalista tem o direito de pedir a opinião desses candidatos, e desses pré-candidatos, ele deve dar o seu posicionamento. O que não pode, e que a lei diz, então, ele pode participar de entrevistas, dizer a sua plataforma de governo, dizer, enfim, para que veio e por que veio. Mas ele pode usar a internet, por exemplo, fazer lives. Ele não, é lógico que ele não vai pedir voto, mas ele vai estar ali falando. Tem toda a liberdade possível para se conectar com o eleitor. Ele não pode pedir voto. Exatamente. O que ele não pode fazer
pedir expressamente o voto e nem fazer gasto eleitoral, né? Começar a cooptar eleitor fazendo gastos eleitorais antecipadamente. Agora, democraticamente dialogar com o eleitor, fazer ações nesse sentido, ele Mas tá se eu absolutamente se eu tiver um material na internet, se eu quiser, como é que fala a palavra? Potencializar, não. Dá maior gás naquele material lá, aí eu estou gastando. Aí tem um negócio que não pode, né? Nós estamos falando de impulsionamento. Impulsionamento. É possível, antes das eleições, se fazerem, nós temos pré-candidatos, inclusive a partir do dia 15 de maio. Por que a gente fala de pré-candidato? Porque a partir do dia 15 de maio, a lei das eleições possibilita, inclusive, o financiamento coletivo. Tem algumas plataformas que são credenciadas, então o seu João vai ser candidato. Ele vai dizer, olha, quem pode ir lá fazer uma live, diz, olha, quem for me apoiar, eu sou pré-candidato, pode doar na plataforma tal. Não tem problema nenhum, ele não vai poder levantar o dinheiro. E ele pode também fazer pequenos gastos módicos, com o objetivo de estruturar a sua pré-candidatura. Porque o primeiro que ele tem que convencer é o próprio partido, né? A população é o próprio partido. Então ele pode fazer gastos módicos, gastos pequenos em relação a isso. Nós temos o exemplo da senadora Selma Arruda, que foi cassada porque a Justiça Eleitoral averigou que não foi feito gastos módicos. Muito pelo contrário, se gastou uma quantia exorbitante na pré-campanha. Então, isso que é vedado. Juiz, veja, embora o senhor não seja mais diretor da escola, mas ela tenha uma das suas funções voltada exatamente para o aperfeiçoamento dos profissionais, em especial, ou também na questão da questão eleitoral. E aí eu gostaria muito rapidamente, se o senhor puder, fazer um balanço dessa escola, da importância da escola sobretudo para o grupo, para os profissionais da área eleitoral. Bem, a Escola Judicial Eleitoral, mesmo no período de pandemia, nós tivemos inúmeros cursos que foram oferecidos para os juízes eleitorais, promotores eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral e também advogados, que são convidados a participar desses cursos para o público interno. Além disso, a escola também prepara algumas ações voltadas para o esclarecimento da população em geral, mas especificamente em relação a partidos políticos e a pré-candidatos, partidos e pré-candidatos, o desembargador Carlos Alberto tem desenvolvido uma importante ação, Lorenberg, que são palestras que são desenvolvidas para esse público especificamente. Então, nós já tivemos 5 encontros. Este ano? A partir de 21. Esse ano, nós já tivemos 2 encontros. Então, desde que ele assumiu a sua gestão, nós já tivemos 5 encontros. Então, eu participo desses encontros e eu vejo representante de partido do interior do estado de Mato Grosso que tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de conversar com o próprio presidente, que está ali presente, para ouvi-los e efetivamente tirar as suas dúvidas. Dos últimos encontros que nós tivemos, nós tratamos da propaganda partidária, tirando todas as dúvidas aos partidos e também às emissoras de televisão que lá estivemos. Tivemos um encontro também que dizia a respeito à segurança das urnas. Então, nós tivemos um técnico lá da Justiça Eleitoral que foi tirar todas as dúvidas em relação aos partidos e aos também candidatos. Mais de 80 pessoas, em média, têm participado desses encontros, que tem sido muito produtivo, que tem por objetivo, os advogados, obviamente, também participam dos partidos, que tem por objetivo prevenir qualquer dificuldade, tirar as dúvidas e prevenir. Além disso, nós temos na Justiça Eleitoral um canal que é denominado Fale com o Presidente. Então, o cidadão que quiser falar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele tem um canal direto com o presidente que ele pode fazer suas críticas, dar das suas sugestões, enfim, a Justiça Eleitoral está de portas abertas para ouvir o cidadão. Por falar em portas abertas, doutor Bruno, literalmente falando, estamos em tempo de pandemia, graças a Deus a pandemia está quase virando aí em endemia, não é? É endemia, né? É endemia. Estão querendo mudar agora. Mas assim, durante o tempo árduo da pandemia, houve restrições aí, alguns serviços não foram oferecidos tal como a gente considerava normal, né? Como é que está hoje o atendimento lá no TRE, na nossa Casa da Justiça, Casa da Justiça que chama lá, né? Casa da Democracia. Casa da Democracia, enfim,
o TRE hoje está ainda, vai continuar a prestação de serviço online, está presencial, como é que está? A Justiça Eleitoral está com as portas 100% abertas. Então, o eleitor pode procurar a Justiça Eleitoral de segunda a sexta, nas 57 zonas eleitorais, das 7h30 da manhã às 13h30. Presencial? Então, presencialmente. E também ele tem a opção de fazer os serviços que ele precisar por meio da internet, tremt.jus.br ou do aplicativo e-título. Mas a Justiça Eleitoral está com as portas abertas. Agora, uma observação importante é que de janeiro até março deste ano, nós já tivemos 40 mil atendimentos online, Paulo. 40 mil atendimentos. É o novo normal, vamos chamar, né? Exatamente. Nós tínhamos 385 mil títulos cancelados e nós chegamos agora, começo de março, com 360 mil títulos. A grande maioria, a regularização foi feita de forma online. Hoje, na Casa da Democracia, Paulo, no dia de hoje, nós tivemos mais de 300 atendimentos presenciais de eleitores. Que ótimo isso, né? Que ótimo. Doutor, preparativos para este ano. Sabe-se que é um estado de dimensões continentais muito grande, tem as comunidades indígenas, tem os quilombolas, tem os ribeirinhos. Como que está preparado o nosso tribunal, a nossa justiça eleitoral para atender a todos, para que ninguém fique sem poder exercer o voto? Obrigado, Paulo. O primeiro ponto é que o eleitor regularize a sua situação eleitoral. Em relação ao plano de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral tem um plano integrado das eleições, que já foi aprovado pelo seu Tribunal Pleno, e há um acompanhamento online, Paulo, de todas as ações que devem ser desenvolvidas. Então, a administração do Tribunal pode acompanhar dia a dia, fazer reuniões, as reuniões são semanais, para verificar aonde tem alguma situação de risco, aonde precisa acelerar, para que nós possamos chegar lá nas eleições com tudo 100%, digamos assim. Então, nós temos um plano de eleições e esse plano está sendo cumprido à risca. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso contará com com que recursos financeiros para custearem as eleições deste ano? As eleições, a previsão de gasto é de 21 milhões de reais, que é o mesmo custo das eleições de 20. Em relação à Justiça Eleitoral, aos preparativos, Paulo, é importante que se diga em relação ao julgamento de processo, a prestação jurisdicional, que é um viés importante da Justiça Eleitoral. Nós temos lá um projeto que é denominado Projeto Pauta Limpa, é um projeto interno do Tribunal. Para que esse projeto serve? Ele serve para monitorar todas as ações. Nós monitoramos, então, ação por ação em trâmito na Justiça Eleitoral, com um olho muito especial em relação àqueles processos que podem dar inelegibilidade. Em bom português, o que é isso? É aquele indivíduo que pode ter alguma condenação da Justiça Eleitoral e que na eleição seguinte ele tem um registro indeferido. Para quê? Para que o indivíduo que responda à ação, quando chega no período da eleição, o cidadão não pergunte, esse indivíduo responde por processo na Justiça Eleitoral? Há quantos anos esse processo? Né? Se esse processo tivesse julgado e se esse indivíduo tivesse sido condenado, ele poderia sair candidato ou não poderia? Então a Justiça Eleitoral monitora. Das eleições de 20, nós não temos mais processos a ser julgados e há esse monitoramento para que a Justiça Eleitoral cumpra o seu papel de julgar os processos a tempo e modo oportuno. São acompanhamentos também feitos mensalmente e os processos são todos monitorados de forma online. O valor, então, 21 milhões, que você falou que é o mesmo do pleito passado, então, né? 21 milhões... Considerando tudo isso que a gente falou aqui, de um estado grande, ter que pegar canoa, ter que pegar barco, enfim, não está defasado, não? Só para encerrar aqui em 30 segundos. O Tribunal Regional Eleitoral trabalha com esse volume Porque é um material humano também que tem que se pagar, tem que se contratar. O Tribunal Regional Eleitoral trabalha com esse volume de recursos. Se houver necessidade de complementação, a presidência, a administração do tribunal irá fazer as solicitações devidas. Mas o que foi disponibilizado hoje são 21 milhões e nós estamos trabalhando, inclusive com as licitações, aquelas que são mais caras, com esse montante de recursos. As urnas vão passar por aquele processo de lacre em quando? Em que época mais ou menos que elas? Próximas eleições. Nós temos um período, próximas eleições, que nós temos carga e lacre.
Doutor Bruno, ó, muito boa a conversa e Lorenbeck fala, né? Conversa boa, passa rápido e eu adorei a conversa e vamos falar mais porque é o ano eleitoral, né? Muito obrigado por ter vindo. Agradeço lá ao presidente e todo o pessoal lá, né? Que disponibilizou esse momento para que a gente pudesse trazer informação diretamente da fonte ao nosso telespectador. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço pelo convite e registro que a Justiça Eleitoral está à disposição. Obrigado. Abraço para a Andréia Martins, também assessora de comunicação lá do TRE. Obrigado a todos lá da comunicação lá. Não é? Obrigado pela força aí. Lorenbeck, até amanhã, né? Até amanhã. A gente entrevista nesta terça-feira o deputado federal Juarez Costa, MDB, aqui ao vivo no Opinião. Não perca Juarez Costa amanhã. Fica bem, fica com Deus também.